Olá, boa tarde. Esse é o segundo vídeo para o 7º ano do assunto sobre o Estado moderno, o absolutismo e o mercantilismo. Hoje nós vamos falar sobre as duas atividades que eu passei para fazer nesse período. Então a primeira atividade, ela está na página 98, tá? Então é um pequeno texto, o título do texto é a Magna Carta, tá? O que é a Magna Carta? É mais ou menos como se fosse a nossa Constituição hoje aqui no Brasil. O que é a Constituição? É a principal lei do país, tá? Nenhuma lei pode ser superior à Constituição. Então a Magna Carta é uma Constituição, é uma lei, uma carta que o rei deveria assinar e ele não poderia ser superior a essa lei. O rei estaria abaixo da lei, tá? Todo líder de um país, ele está abaixo da Constituição dela. Se ele estiver acima da Constituição, ele passa a ser um ditador. Tá? Então, a Constituição está acima do rei e acima do presidente. No caso aqui, o nome dessa carta, tá? O nome dessa lei era a Carta Magna. E está falando da Inglaterra. Tá? Então, a Magna Carta, o rei tinha que assinar para as pessoas aceitarem o poder. Então aqui, olha, está falando de um rei chamado João Sem Terra. Vocês notem que os reis dessa época, ou mais antigo que essa época também, sempre recebiam um título depois do nome, né? Então você tinha, por exemplo, Carlos Martel, né? O Carlos Martelo. Você tinha Pepino Breve, né? Ricardo Coração de Leão. E no caso aqui, nós estamos falando João Sem Terra, tá? Então, está muito fácil essas respostas. Está só nesse pequeno título aqui, tá? Então vocês vão ver que não está difícil. Está falando basicamente desse João Sem Terra e o porquê que ele teve que assinar essa Carta Magna, tá? Então não está difícil. E a outra atividade está na página 101, tá? Também é fácil, é um pequeno texto, tá, dessa página 101. É um texto de 1265, é um texto bem antigo, né? Então vocês estão vendo que não é novo, né? Ele é bem antigo. A imagem embaixo também, você vê que é uma imagem assim, bem antiga, tá? Da época ainda antes do Renascimento, então é uma imagem bem simples. No Renascimento você tem uma imagem mais elaborada. Nessa época, chamada época românica, né? Você tem umas imagens menos elaboradas. No caso aí, mostra o rei Luís IX, tá? Indo para as cruzadas. O que foram as cruzadas? Tá? As cruzadas, gente, foram expedições que o Papa convocou para libertar a cidade de Jerusalém. O que é a cidade de Jerusalém? É importante? É uma cidade que fica no Oriente Médio, tá? E ela é importante nessa época porque ela, para os cristãos, é onde tinha o Santo Sepulcro, ou seja, onde Cristo havia sido sepultado. Então era considerada uma cidade sagrada. Tá? Até hoje essa cidade é considerada uma cidade sagrada. Tá? E até hoje ela gera vários conflitos no mundo. Por que hoje ela é considerada uma cidade sagrada? Primeiro, porque eu já expliquei, para os cristãos, ela é onde Jesus teria sido enterrado, o Santo Sepulcro. Para os judeus, é onde tem o Muro das Lamentações, né? É um muro que eles vão lá fazer as orações dele. Esse muro é a parte do alicerce do Templo de Salomão, tá? Lá do Velho Testamento. Tá? E é também importante para os muçulmanos, porque lá, segundo os muçulmanos, Maomé, que é o seu principal profeta, teria sido levado por Deus, levado aos céus. Tá? Maomé não foi enterrado em lugar nenhum, ele foi levado de corpo e alma aos céus, segundo os muçulmanos, né? Então, uma região muito importante. Tá? Então, vocês vão ver que é um texto fácil e são 3 perguntas fáceis também. A professora coordenadora Sandra vai enviar para vocês as respostas. Tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no e-mail para retirada de dúvida. Um abraço a todos.